Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Helder. Eu trago para vocês hoje um trabalho intitulado Máscaras Alegóricas como elemento identitário no contexto pandêmico. Esse trabalho ele surge de uma reflexão acerca de uma produção que foi realizada no período de pandemia, durante o ano de 2020. Eu sou integrante do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Estudos sobre o Imaginário da UFPE, no qual, através dos encontros remotos, nós tivemos várias reuniões semanais durante o ano corrente. Dessa forma, houve várias atividades, nas quais constavam de leituras, exibições de audiovisuais, exposição de trabalhos dos artistas que fazem parte desse grupo e leituras diversas. Dentre elas, a que mais se destacou para essa especificidade do meu trabalho foi a obra de Bachelard intitulada A Poética do Espaço. As duas professoras que são responsáveis pelo núcleo, professora Vitória do Amaral e Daniela Pita, na medida em que haviam as nossas reuniões com as devidas pautas, elas sugeriam que fizéssemos algumas atividades relacionadas ao conteúdo até então abordado. Dessa forma, surge uma série com máscaras que eu intitulo de alegóricas, nas quais a gente expõe as necessidades do tempo atual, no tempo corrente em que nós estávamos vivendo. Essas obras elas são originárias desses exercícios realizados durante o isolamento social, de forma que os elementos que a compõem foram encontrados dentro dessas ambiências físicas nas quais estamos inseridos. Logo após, de prontas, essas obras foram exibidas em redes sociais, devido ao caráter emergencial que compõe tanto as imagens quanto o contexto social no qual elas foram realizadas. A pergunta que norteia o nosso estudo diz respeito a se essas máscaras alegóricas, em suas transgressões artísticas, justamente por fugir dos parâmetros estabelecidos como ideais para a formulação e apreciação de objetos artísticos, podem constituir um diálogo identitário com o público diversificado, no contexto pandêmico, por meio das redes sociais. Nós acreditamos que sim. E como metodologia para expor essa nossa posição, nós utilizamos um estudo de caso, com a coleta e análise de dados, bem como uma pesquisa participante, pois somos sujeitos ativos dessa investigação. Os autores principais que fundamentam a nossa pesquisa, como já dito anteriormente, temos A Poética do Espaço, de Bachelard, além de a noção de pessoa, do MUS, que nós utilizamos, a identidade enquanto construção social e cultural, de Tomás Tadeu Silva. Tem um texto que foi muito importante, que é Arte ou Artefato, da Elis Lagros. Antropologia Visual, Práticas Antigas e Novas Perspectivas, de Investigação, de José da Silva Ribeiro. E um autor paraibano, chamado Erinaldo Alves do Nascimento, que trata sobre as singularidades dos deslocamentos das imagens e das suas interpretações, na perspectiva da educação da cultura visual. A estrutura do artigo, ele inicia-se com a introdução, no qual a gente faz uma explanação acerca da temática, como já fora feito nesse vídeo. Aí temos a seção Máscaras Alegóricas e seus elementos identitários, onde nós trabalhamos o conceito da identidade enquanto construção cultural e representação, que vem de Mus, porque esse autor ele diz que as máscaras utilizadas nos rituais, sejam elas físicas, colocadas no rosto, ou a vestimenta no corpo, e até mesmo as pinturas, o rito utilizado nessas representações foram transpassados para o nosso cotidiano social. Então, através de um estudo por várias culturas que o autor percorre, é possível verificar que a noção que temos do eu hoje vem justamente dessas representações ritualísticas com a utilização das máscaras. O segundo tópico, contra a contágio, trata
de um autorretrato. Depois vem a Máscara Ninho, que é uma outra obra. Vem as considerações finais com as nossas conclusões e, por fim, as referências. Essa obra Contra Contágio é um autorretrato, no qual nós trabalhamos com um elemento muito comum, que aqui a gente chama de carrapicho. Então, essa imagem, ela buscou, nesses elementos identitários, atingir um público diverso, porque nós identificamos uma demanda envolvendo a ciência, a saúde e a informação. Então, quando nós compomos essa imagem, buscamos elementos identitários de fácil compreensão do povo do interior, do Nordeste, para que eles compreendessem que, ao saírem de casa, estavam expostos ao coronavírus da mesma forma como cotidianamente estão expostos aos carrapichos, né? Às vezes você chega em casa e encontra no seu sapato, na sua roupa, essas pequenas vegetações presas em seu corpo, de forma que tendem a dialogar com as pessoas através de uma imagem alegórica acerca da necessidade do autocuidado, né? Em utilizar as máscaras e de só sair de casa, eventualmente, numa extrema necessidade. Com a leitura do texto O Ninho, de Bachelard, nós criamos essa estrutura escultórica através de galhos encontrados no quintal da nossa casa. E nesses galhos nós procuramos formas curvadas para montarmos. Quando nós lemos o texto O Ninho, de Bachelard, o autor ele compreende que o ser humano busca no ninho as noções de conforto que traz para suas moradias. No entendimento desse autor, o ninho faz um apelo ao cosmos para cuidar da própria vida. Seguindo esse raciocínio, nós utilizamos essa máscara no sentido de fazer também o mesmo apelo que o Bachelard enxerga no ninho, né? Fazer esse apelo ao universo, uma vez que a atual gestão do país ela não dá devida atenção à importância e à necessidade de ser combatido essa pandemia de forma eficaz. Como já dito, todas essas obras elas foram expostas em redes sociais. A priori eu publiquei na minha rede pessoal, teve uma boa reverberação. O projeto findou sendo exposto para toda a comunidade acadêmica através de um outro perfil do Instagram da instituição na qual eu estou vinculado. Quando nós fizemos a máscara, sentimos a necessidade de fotografá-la de vários ângulos e anexar nesse objeto também os ovos, né, para remeter mais à ideia do ninho, expostas da forma como vocês estão vendo aqui na tela. A imagem primeira, seguida dessas outras 6 imagens, para se ter a compreensão da leitura do ninho. Nas nossas considerações finais, nós trazemos as conclusões que esse estudo de caso propiciou. Nós verificamos que a arte, quanto linguagem, ela estreita a interlocução entre as diversas demandas do tempo contemporâneo, estabelece nas redes sociais um diálogo mais aberto com um público diversificado, uma vez que as imagens elas inicialmente estavam nessas ambiências virtuais no âmbito do privado das minhas redes sociais e logo em seguida houve a demanda de exibi-las para toda a comunidade acadêmica através dos perfis vinculados à instituição. Por fim, nós acreditamos que essa pesquisa pode servir de base para outros estudos de caso concomitantes com pesquisas participantes. Finalizando a apresentação, expomos as nossas referências bibliográficas e gostaríamos de agradecer por sua atenção. E estamos abertos a eventuais diálogos. Muito obrigado.